93 de 2012 estima a receita e fixa as despesas do exercício de 2013, que será realizado no dia 8, quinta-feira, às 10 horas e 30 minutos, no plenário desta Câmara Municipal. Então, a todos os presentes, aos nobres pares eleitos, que é muito importante já ir tomando pé, naturalmente, do que significa o orçamento de cada ano que a gente aprova nesta casa para que a Prefeitura possa fazer uso dos recursos da melhor forma possível. Então, vale aqui lembrar aos nossos nobres pares, novos vereadores, que estejam aqui nos prestigiando com as suas presenças, bem como o público presente, né, e a imprensa que nos cobre todas as vezes que nós temos qualquer ato desta casa que venha, naturalmente, tornar público qualquer ação desta casa. Aos internautas também que nos assistem aí nas suas casas, estejam convidados para estarmos aqui realizando esta audiência pública. Eu tenho um requerimento, né? Só tem um requerimento só, né? Senhores vereadores, passamos agora à segunda fase. Não, segunda parte. Segunda parte é o requerimento. Solicito ao primeiro secretário, Valmir, por gentileza, faça a leitura para a discussão e votação do requerimento de número 1305/2012. Requerimento 1305/2012, autoria vereador Josival Marques de Souza. Evento instalação de poste com iluminárias na rua Atílio Tinucci, bairro Barbosa. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal, após a deliberação favorável do Igreja Plenário, que informe dentro do prazo estabelecido na LOM, se houve estudos visando a instalação de 2 postes com braços para a colocação de 2 iluminárias na rua Atílio Tinucci, altura do número 135, esquina com a Avenida Amazonas, no bairro dos Barbosa, conforme indicação número 3088/2012, de 18 de junho. A informação se faz necessária devido parte da rua ficar totalmente escuro por falta da extensão de rede elétrica. Observamos que esta rua está localizada na região central e falta iluminação, prejudica a segurança tanto dos moradores como os transeuntes. Analisando que existe espaço físico para instalação de 2 postes com braços para iluminárias, será possível resolver o problema de falta de energia e aumentar a segurança para todos. Plenário vereador João Godoy, 5 de novembro de 2012, Josival Marques de Souza, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pelos vereadores presentes em plenário. Senhores vereadores, antes de passarmos aqui a palavra livre, vale ressaltar aqui também a presença do nobre vereador Júlio do Caicã, vereador eleito. Seja bem-vindo a esta casa. Não sei se o senhor estava aqui, mas vale lembrar que nós temos a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária vai estar fazendo uma audiência pública a respeito do projeto de lei número 293 de 2012, que estima a receita fixa as despesas para o exercício 2013. A sua presença é de extrema importância. Para o uso da palavra livre, com a palavra o vereador Dr. Márcio. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, público presente, servidores da Câmara Municipal, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria de destacar hoje um assunto que nós tratamos em reunião. Nós estamos aqui envidando esforços desde setembro do ano passado para organizar um segmento da sociedade que, no meu ponto de vista, é de suma importância para todos nós. E ele tem uma missão muito nobre, que é simplesmente transportar o nosso maior patrimônio. Qual é o nosso maior patrimônio? Os nossos filhos, as nossas crianças. Esse segmento, ele nunca teve
uma organização jurídica, administrativa, política. E eu, juntamente com os pares dessa casa, abracei essa causa com muito afinco para poder prestigiar, né, aqueles que têm honra, aqueles que merecem honra. Eu costumo sempre citar que nós precisamos dar honra a quem tem honra. E quem tem honra? Quem trabalha na cidade, quem conhece a cidade, quem gera riqueza na cidade, quem paga tributo na cidade. E esses homens, essas mulheres aguerridas, que transportam as nossas crianças na cidade, pagando licenças, trabalhando, tratando com carinho, é muito difícil, né? Não me lembro agora de um tempo para cá, alguma ocorrência negativa nesse segmento. E o que ocorre na cidade? Nós temos hoje uma empresa pública, uma empresa privada, que presta o serviço público no município, que, diga-se de passagem, chama-se MPA. O que eu tenho lutado? Eu tenho lutado junto a esse segmento. Hoje nós tivemos uma reunião no qual o presidente dessa casa, o vereador Rinaldinho, prestigiou, o prefeito também esteve conosco. Nós estávamos ali em torno de 45 transportadores escolares discutindo algumas pautas. Por quê? O município está em franco crescimento, o número de habitantes aumentou, consequentemente o número de crianças também. Nós precisamos, primeiramente, ampliar o número de licenças, né, para pelo menos mais 15 vagas para os transportadores escolares, como se não bastasse isso. Qual que é o nosso desafio? Esse segmento, existe uma militância há 10 anos. Todavia, eu fiz um levantamento e consegui um acervo de documentos de uma comissão que data 3 anos de trabalho. Para preencher aquele requisito da lei municipal, que precisa de 3 anos de atividade. O que eu estou, juntamente com os pares, com o consenso do prefeito, que já vem acompanhando essas reuniões de longa data, nós estamos numa luta, numa força-tarefa, para declarar a ATEA, Associação dos Transportadores Escolares, como de utilidade pública municipal. Qual é o intuito disso? Qual é o propósito disso? Tirar de forma gradativa o serviço que está nas mãos de uma empresa particular, que pega o nosso dinheiro no município e leva para o município dela. E fazer com que esses pais e mães de família tenham a oportunidade, vereador Gabriel, de prestar o serviço no município. São eles que conhecem a realidade do município, são eles que conhecem os pais, eles que gozam de uma credibilidade de muitos anos perante as crianças, e nada mais justo do que colocarmos esse serviço, que hoje está terceirizado, nas mãos desses aguerridos trabalhadores que trabalham há longos anos na nossa cidade. Para isso, nós precisamos cumprir o quê? As exigências legais. A mais importante, declaração de utilidade pública. Por quê? Para ocorrer o que ocorre com a Associação dos Transportadores Universitários, a EUTA. Ou seja, é feito um repasse para a associação e a associação depois faz o pagamento direto àqueles prestadores de serviço. Este modelo de contrato já está em vigência no nosso município, já tem aprovação pelo Tribunal de Contas, e este é o nosso desafio, fazer com que isso ocorra. Então eu estou elaborando essa documentação, estou debruçado nesse assunto. Quero agora, o mais urgente, presidente, já pedir essa gentileza, para que nós marquemos uma reunião com a diretoria da ATEA, com o prefeito municipal, com o secretário de Assuntos Jurídicos, com a secretária da Educação, para que possamos entender conjuntamente tudo isso, os benefícios disso, que isso não é para mim, não é para nenhuma outra pessoa que não seja o segmento, para ser contemplado de forma isonômica, justa, equitativa, e nós vamos conseguir, mais uma vez, avançar com uma política pública. Eu vou pedir aquele minutinho adicional, só para concluir. Nós vamos estar primando por uma política pública inclusiva, onde nós vamos prestigiar as pratas da casa, aqueles que estão na nossa cidade. Isso já tem consenso do jurídico, da secretária de Educação, do próprio prefeito. Eu vejo isso com muito bons olhos. Agora nós vamos precisar de uma atitude enérgica para poder declarar de utilidade pública e poder prestigiar os nossos transportadores escolares, porque existe um consenso entre eles. Não há divergência nesta pauta que eu estou defendendo aqui. Existe um consenso entre todos os transportadores. Então eu queria pedir, senhor presidente, uma reunião com todos os vereadores que pudesse dispor a entender o que está acontecendo, a indagar os transportadores, a participar de uma forma ativa deste grande projeto, que eu tenho certeza que vai ser uma política vanguardeira, pioneira na nossa cidade, e nós vamos conseguir contemplar um segmento que há muitos anos estava sem direção. E hoje, graças a Deus e aos esforços mútuos, né,
eles estão organizados, eles gozam de uma personalidade jurídica, dispõem de um CNPJ, pacificou-se os conflitos, eles estão protagonizando as políticas públicas em parceria com o poder público. Gostaria de cumprimentar aqui nosso companheiro Gildo Gás, vereador eleito, o Manos, vereador eleito do PSDB, Rogério, vereador do PT, gostaria de cumprimentar o Castelo Alemão, o seu Joaquim, disputou como vice-prefeito na chapa do PT e enalteceu muito a participação democrática dos partidos aqui no nosso município. Na pessoa dele, quero cumprimentar todos os presentes nessa sessão ordinária. Muito boa noite, senhor presidente. Vereador, no tocante à reunião, esse presidente se coloca à disposição e, naturalmente, no momento mais oportuno para os nobres pares, a gente fazer essa reunião e, juntamente com o departamento jurídico da Câmara, com o departamento jurídico da Prefeitura e com as partes interessadas no que diz respeito a essa associação recém-criada, mais a secretária de Educação. O doutor Márcio faz uma ratificação aqui, cumprimenta o Júlio do Caicã, que ele, nesse momento, acabou, por um lapso, se esquecendo de Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Jussival. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque Deus, em primeiro lugar, eu tantas vezes venho nessa casa que minha primeira palavra, eu agradeço a Deus por estar aqui ou por nós estar aqui hoje. Aí tem gente que pergunta, vai usar o nome de Deus na política? Sim, porque se não fosse por Deus eu não estaria aqui, ou alguém de nós não estaria aqui hoje. Quem não quiser gostar de Deus, não gosta, mas eu, sim, se não fosse por Deus, Deus em primeiro lugar, porque Deus é dono de todas as coisas. Em segundo lugar, quero agradecer, em nome de nossos funcionários da Câmara Municipal, quero agradecer a presença de todos, dos vereadores eleitos aqui, Gildo Gás, o Castelo, o Rogério, o Manos e o Júlio. E o público presente, o pessoal que nos assiste nos seus lares essa noite. Senhor presidente, senhor vereador, esse vereador vai a essa tribuna, senhor presidente, para falar da saúde. Alguns dias das eleições, nosso pronto atendimento estava funcionando redondinho. Passou as eleições, então parece que não tem mais munícipe para ser atendido, porque está um descaos, e eu venho pedir, como presidente da Comissão da Saúde, eu vou pedir ao senhor presidente que já convoque, através da nossa Câmara Municipal, nossa presidência aí, o pessoal responsável pela empresa, para eles virem dar satisfação para nós aqui, porque isso aí a gente tem que abordar logo no começo que eles estão, para depois não fazer que nem a outra empresa anterior. Então, eles têm que vir urgente, dar uma satisfação. Porque esse vereador teve acompanhando, alguns dias aí, ontem, mesmo à noite, não está o que era antes. Então, eles têm que respeitar nosso munícipe, que paga imposto na nossa cidade. Então, quero em caráter de urgência que eles venham dar satisfação para nós aqui. Porque, do jeito que está, não dá para ficar, não. Entendeu? É duas coisas fundamentais que nós vamos brigar. Pedir os companheiros que estão vindo aí, o Júlio Caicã também, e todos os vereadores nós temos que brigar forte, mais forte mesmo, brigar mesmo para valer, para ser, para o nosso município ter respeito da nossa cidade, cobrar saúde, é o primeiro passo. Pois não, presidente? Tá. Cobrar saúde e segurança, porque é um dever de nós cobrar da Secretaria do Estado, que venha dar segurança para nós, para o nosso município. Não adianta trocar, mudar capitão, comandante, que seja, e, como diz o dizer, só muda o penteado, a noiva é a mesma. Então,
tem que ser respeitado, porque o nosso município paga imposto na cidade e tem que ter respeito. Outra coisa aqui, senhor presidente, eu venho pedir, junto aí, eu estou encaminhando, esse vereador está encaminhando um documento ao Departamento de Trânsito, que é aquela estrada que, eu não sei como é que já tem nome, ou essa estrada do Servidão, perto da Ipurambó, que sai lá na estrada da Penha, aquela estrada, debaixo da rede ali. Os areieiros, caminhão de areia, da pedreira, estão tudo desviando ali, passando pelo Barreto, pela Municipal, saindo na Rua 1. Então, o que eu moro na Rua 1, está acabando, até minha casa está trincada já, com carreta, 5 horas da manhã, 5 horas, 6 horas, as carretas já estão passando lá. Então, pedi uma fiscalização lá, porque eles estão desviando do pedágio da Polícia Rodoviária que fica ali na frente. Então, o caminho deles é por lá, não é por cá não. Então, pedi a fiscalização que seja rigorosa com isso aí, porque está acabando com as ruas. Depois vem as consequências para os moradores. Então, em caso da saúde, aí, senhor presidente, urgente essa empresa aí, que eles vendem essa situação para nós aqui, poder nós dar um retorno para o nosso município, que a gente cobra. Aqui diz o seguinte: se o vereador, quando tem que elogiar, elogia, quando tem que falar a verdade, fala, porque eu costumo falar que eu não tenho compromisso com político na cidade, e sim com a população. É isso que eu tenho. Então, respeito a todos. Só isso mesmo, presidente. Boa noite a todos e que Deus abençoe a todos. Tenham boa noite. Vereador Jussival, quanto à convocação da empresa prestadora de serviço na área de saúde, eu já vou passar agora para a nossa secretária, para a nossa secretaria, para que tome as providências necessárias para que essa empresa, em data e hora marcada, esteja aqui para prestar os esclarecimentos necessários. Na questão do trânsito, vamos fazer um ofício solicitando que o nosso departamento de trânsito faça uma fiscalização mais rigorosa naquela região ali da estrada municipal, que liga na estrada da Penha, que consequentemente liga na municipal e ali do Barreto, na avenida municipal, e vai naturalmente estragar todas as nossas vias públicas aí. Ainda antes de darmos sequência à nossa sessão ordinária, vale lembrar aqui aos nobres pares e ao público presente que aquela tão esperada reunião com a Electro vai acontecer, nobre vereador, nobres vereadores, no dia 13, às 9 horas e 30 minutos, nesta casa, para naturalmente prestar os esclarecimentos necessários a todos os problemas que nós vemos detectando aí, como bem colocou o nobre vereador Gabriel dos Santos, na última sessão. Então, a gente conseguiu esse contato e vai ter alguns representantes aqui da empresa para estar fazendo os esclarecimentos necessários. Ainda nesse momento quero fazer aqui um agradecimento todo especial à presença do nobre Dr. Luiz Camargo, presidente do PSD local. Estivemos juntos pleiteando as cadeiras desta Casa de Leis, trabalhando juntos durante todo o trânsito da campanha. Seja bem-vindo. Dando sequência à nossa sessão, está em segunda discussão e votação. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra livre, passamos agora então à ordem do dia. E está em segunda discussão e votação do projeto de lei número 292 de 2012, dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Educação Infantil Arujá América, no município de Arujá. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pelos vereadores presentes em plenário.
Dando sequência à nossa sessão, passamos agora ao uso da palavra livre explicativa. Antes de darmos início, solicito por gentileza ao vereador Hassim Ali Hamoudi, meu vice-presidente, que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o nobre vereador Reinaldinho. Olha, com esse vigor aqui, vou ter que falar bem forte. Quero agradecer demais ao público presente, às pessoas que eu já nominei aqui, aos nobres pares que vão estar conosco aqui a partir do dia 1º de janeiro de 2013, ao público presente, à nossa imprensa, que normalmente nos cobre aqui, leva as informações do que é discutido nesta Casa de Leis, as pessoas que não possam estar presentes, aos internautas que nos assistem das suas casas. Agradecimento todo especial a Deus, que por conta dele que nós estamos aqui discutindo com saúde e vigor físico os assuntos que são de interesse da nossa população. Quero ser breve aqui, só quero aqui fazer um breve relato a respeito dessa moção de pesar que foi feita para o senhor Oswaldo Coutinho, como já foi dito anteriormente, vereador nesta Casa de Leis por 4 legislaturas. Vale lembrar que nessas oportunidades todas, esse vereador representava aqui o nosso município e naquela oportunidade não existia vencimentos. O vereador não ganhava nenhum salário para representar a nossa população. As pessoas faziam esta movimentação em torno da população de forma voluntária, de forma no voluntariado mesmo, fazendo com maestria, como consta da nossa história legislativa do município. Quero aqui fazer um destaque: o meu saudoso pai foi vereador junto com o senhor Oswaldo Coutinho. Então a gente tem essa relação de amizade com a família toda, apesar de não ter caminhado juntamente na parte política, mas vale lembrar que a amizade fica. A data da eleição ela tem dia e hora, né, doutor Luiz Camargo? Então, naturalmente que a gente tem que fazer aqui uma consideração toda especial a essas pessoas que fizeram parte da história do nosso município. Um fato curioso, doutor Luiz Camargo, que meu pai, quando veio para o meu pai tinha uma bicicleta de breque de pé, não tinha o breque era no pé, né? Você dava ao contrário no pedal e logo depois de alguns meses aqui na cidade, com a graça de Deus, meu pai comprou o Ford em 1948. E alguns meses depois, né, com a felicidade de estar aqui em Arujá, e já com alguma condição financeira melhor, então ele foi negociar com o senhor Oswaldo Coutinho um Fusca 1967. E a gente, naquele momento, então, entrou em desespero, a casa toda, vereador Coceira, porque nós não queríamos saber de Fusca, não, nós queríamos Fordão 48. Então, é só para elucidar e colocar, como a gente sempre faz, quando a gente faz uma moção de pesar aqui por qualquer que seja a pessoa, a gente faz questão de dizer por quê. Esta Casa de Leis, naturalmente, é lutada por conta da morte do senhor Oswaldo, mas a nossa história confunde com a dele. Eu só coloquei isso aqui para a gente deixar elucidar naturalmente esta passagem aqui. Nós não queríamos saber do Fusquinha 67, não. Nós queríamos o Fordão 48. Era muito mais velho, mas era o que a gente tinha estima e carinho por ele. Era isso que eu tinha para dizer. Mais uma vez, muito obrigado ao público presente e uma boa noite a todos. Com a palavra o nobre vereador, doutor Márcio. Senhor presidente, mais uma vez eu faço uso dessa tribuna. Quero agradecer a presença aqui do Dr. Luiz de Camargo, presidente do PSD do nosso município, presidente da nossa OAB, por algumas oportunidades. Doutora Conceição, agradecer pela presença, nossa colega, que está aqui sempre prestigiando as sessões de Câmara. Professor Januário, que está aqui também prestigiando
a nossa sessão, Pedro Scheid, nosso presidente do PTN aqui do município, e dizer, senhor presidente, eu venho aqui apenas para reforçar, na condição de relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que dia 8, gostaria de conclamar os nossos companheiros vereadores eleitos, e aqui tem 5, nosso amigo Júlio, para que nós estejamos juntos nessa audiência pública no dia 8, agora quinta-feira. Por quê? É uma situação que vai refletir em toda a destinação dos recursos públicos da nossa cidade. Então, seria importante que os vereadores eleitos fizessem, né, de uma forma bastante pioneira, que eles se integrassem, mesmo não estando ainda na investidura dos mandatos, e nos ajudassem a analisar, inclusive, as emendas, né, ao orçamento, caso eles tenham algumas demandas nos bairros pelos quais eles percorreram em campanha, e visualize qualquer disparidade que pode ser suprida em tempo hábil através de uma emenda à lei orçamentária, que venha aqui nos ajudar, que venha aqui debruçar sobre a lei orçamentária, porque isso sim é o que há de mais importante na atuação parlamentar. Nós temos que ajudar o Poder Executivo a otimizar a destinação dos recursos públicos. Se tem uma coisa, doutora Conceição, que justifica a existência dos vereadores, é a questão da fiscalização e do acompanhamento financeiro e orçamentário. E se tem uma prerrogativa importante, vereador Gil, que nós temos aqui nessa casa, é a prerrogativa de apresentar emendas à lei orçamentária. E nós podemos, inclusive, aqui, uma vez contando com a contribuição dos vereadores eleitos, vereador Rogério, apresentar emendas em nome do Poder Legislativo e subscrevermos conjuntamente, porque existem demandas que precisam ser solucionadas que são unânimes. E muitas das vezes o Executivo, né, ele não tem a visão que o legislador, que o parlamentar tem, porque é ele que anda pela cidade, é ele que tem um contato muito mais profundo com a sociedade, e nós precisamos se atentar para isso, para que não passe despercebido, porque desta audiência pública já vai se determinar uma data para a apresentação das emendas. E seria de grande valia, de suma importância, a participação proativa de cada um de vocês, para que possamos exercer o nosso papel aqui com plenitude, com qualidade e com eficiência. Então, na condição de relator dessa comissão, que eu reputo uma das comissões mais importantes dessa Casa de Leis, eu venho convidá-los, inclusive para vir mais cedo, 10h30, eu sei que muitos têm a fazer, eles têm trabalho, mas se puder chegar mais cedo, eu vou estar por aqui, a partir das 8 da manhã, para que possamos sentar, bater um papo, tomar um café e debruçar sobre essas questões aí, porque isso é importante. Isso reflete a vida da nossa cidade. Então, está feito aí o reforço e reitero o convite feito aqui pelo presidente. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Encerrado o uso da palavra explicação pessoal, declaro encerrada a sessão.